Olá, boa noite, amigos. Estamos em uma lição de preparação para o congresso que ocorrerá em Praga. Leremos extratos selecionados. Perguntas poderão ser feitas no nosso site, cab.tv, e as relacionadas ao tema serão feitas ao vivo. Façam perguntas em português, inglês e espanhol, amigos. Sintam-se convidados. Primeiro fragmento. Criando a sociedade futura. Vamos começar pela aula 1. Este é um congresso muito especial que teremos. Este em Praga é um congresso na Europa, por isso é especial, porque o que nós estamos falando é a respeito do centro do mundo. Com certeza que todos os países se reunirão, Estados Unidos, China, enormes continentes, também se reunirão, mas depois de tudo devemos saber que a Europa contém 500 milhões de pessoas e é boa parte do mundo, por isso também, como também é chamado de centro do mundo, devido à cultura, devido à política, devido à educação, é considerado um centro evolucionista, se é assim que podemos dizer. Porque tudo o que ocorreu com o povo de Israel no passado, através do Egito, através da Grécia, Itália, através de Roma especificamente, que não é correto dizer porque relaciona-se à ideia moderna, mas toda essa área que hoje compreende os nossos países, na verdade, era compreendida ao território de Roma. Então, por isso devemos levar em consideração todo esse tratamento com a Europa, toda essa formação, toda essa configuração que existia com respeito ao povo de Israel e como se comportaram, e como captaram, e como foram personagens de toda esta história, e que no final são todas pessoas que em certo ponto se encontravam em certo ponto localizados e que dividiam-se em gregos e romanos, e que cada um tomou, na verdade, a sabedoria da Kabbalah e a desenvolveu de acordo com o que bem entendia. E por isso precisa ser ocultado, então, que devemos saber que especificamente devemos falar e considerar a ciência, por exemplo, que saiu da Kabbalah, que partiu da Kabbalah e que foi aprimorada através dos filósofos gregos que a evoluíram. E, inclusive, a gente pode ver nas citações dos filósofos gregos que continham palavras que atribuem a Kabbalah. E também com respeito a toda a relação do homem com o mundo e consigo mesmo, porque isto, na verdade, sempre chega com uma vestimenta do cristianismo, se formos considerar certas coisas, mas na verdade isto é específico da Europa, a qual deu este matiz às culturas que se disseminaram no mundo, porque no início do seu desenvolvimento, durante a Idade Média, foi através da religião que a Europa se desenvolveu, basicamente, e então o homem buscava o significado para as suas respostas e suas vidas com relação a perguntas a respeito da vida e da morte, por que viver, essas coisas, tudo era respondido através da religião. E então, depois, com o tempo, o homem começou a buscar essas respostas através do desenvolvimento científico e cultural. Especificamente no século XV, porque primeiramente começou através da religião, depois cultura e ciência, porque nestes foi onde o homem tentou buscar a sua eternidade, e assim é como se desenvolveu o homem europeu. Em um tratamento muito especial com todo mundo. E ao povo de Israel, com certeza. E assim como descobriram todos os continentes, toda a indústria, porque tudo provém da Europa. E então que devemos também, inclusive, ao desenvolvimento da América aos europeus, porque da
a Ásia também. Do contrário, não teríamos todo o desenvolvimento que temos nesses locais hoje. China, Japão, Índia, todos, na verdade, dependem, de certa forma, da Europa. E estas conexões que se formaram não existiriam, porque certamente nós, tanto quanto vemos com o que ocorre no mundo, devemos considerar que todas essas conexões são as que ocorrem e, de certa forma, estão débeis, são consideradas baixa em qualidade, porque a informação da Europa no mundo, inclusive se for negativa ou positiva, devemos considerar, porque a sua influência é sempre muito significativa. Por isto, nós devemos atribuir este congresso que teremos agora com grande importância, levar em consideração, porque nós, com certeza, que teremos êxito em despertar a Europa, inclusive se for de forma pequena, porque depois veremos também o que ocorrerá com o avanço dos demais continentes e países, porque o que devemos prestar atenção agora é na Europa, porque o fato de que dividiram os países como grandes extensões, por exemplo, os Estados Unidos, Rússia, tudo isto ocorreu, essas divisões ocorreram porque o ego desenvolveu-se, o ego cresceu, e então tudo que nós temos aqui é, na verdade, um exemplo muito significativo, muito ressaltado da evolução do ego, aonde o futuro do mundo é baseado na conexão. Então, devemos ir ou através de Arishena, ou, se não, deveremos avançar através de golpes, através de etapas tristes, sofrimento, Beitor, guerras, etc. Então, nós podemos falar muito a respeito da Europa, da influência sobre o mundo, porque também hoje toda a Europa dela sai toda esta influência cultural e econômica. E se nós tivermos êxito na Europa, mesmo que seja um pouco em mitigar este caminho egoísta que se desenvolve, para que ela possa começar a se compreender a si mesma e abandonar este caminho dos sofrimentos, Beitor, e avançar de acordo com a natureza, que quer dizer buscar este desenvolvimento, sair deste desenvolvimento egoísta e buscar um pouco essa inclinação para a doação, para a conexão, que é chamado através da luz que reforma. Então, nós, não somente na Europa, senão que em todo o mundo teremos sucesso. Poderemos fazer uma ação, poderemos nos trazer a todos a um estado em que poderemos realmente corrigir o mundo e, com isto, trazer contento ao Criador. Então, vamos lá, vamos ver como faremos isto. Ainda devemos, talvez, adicionar materiais, adicionar fragmentos para poder ver o quanto o desenvolvimento europeu, tanto no passado quanto no presente, é devido à cultura grega e romana, os quais basearam-se na Kabbalah, obtiveram na Kabbalah a ciência e a filosofia, e assim é com isto que nós começaremos o nosso estudo, e também nós, agora. Levar em conta e aprender e saber o que eles tomaram da Kabbalah para a formação da Europa, e agora como podemos levar eles para a conexão e a correção. Porque o que eles fizeram foi unicamente tomar uma parte da Kabbalah. E nós o que devemos fazer agora é influenciar-lhes
conduzir-lhes, trazer estes escrutínios espirituais novos para que eles sintam. E então vamos ler o que há no texto. O Baal HaSulam escreve que a sabedoria da Kabbalah Perdão, amigos, eu não posso compreender o que está sendo dito em espanhol, eu sinto muito. Não tem nexo. Aguardar restabelecer. Perdão, amigos, a tradução chega a parte em espanhol e parte em hebraico. Eu sinto muito. Sinto muito. O Rav diz, o que podemos dizer então dos filósofos europeus? Você tem em mão o texto? Na mão o texto, não? Ok, vamos ler o que temos preparado para a lição 1, aula 1. Encruzilhada. Percepção do mundo material como reflexo das raízes espirituais. Fragmento 1. Livro de Shmuel. Outra vez diz o Rav que nós, quando observarmos a Europa, devemos tentar ver os resultados do que eles tomaram da sabedoria da Kabbalah, do que eles tomaram do judaísmo. Não importa o que tomaram e quanto, mas como transformaram em cristianismo, como transformaram em todos os tipos de culturas e como desenvolveu-se nestes últimos 2000 anos e converteu em algo que hoje é muito longe desta base da sabedoria da Kabbalah, mas que de qualquer forma tudo partiu da sabedoria da Kabbalah, está enraizado da Kabbalah e não há outra forma de ser. Por isso é difícil de a gente tentar explicar. Mas tentaremos fazer uma ligação para ver aonde está a base de tudo e como tomaram da sabedoria da Kabbalah e do judaísmo antigo todas as suas filosofias e ciências. Aqui o que diz é a respeito. Aqui o Baal HaSulam escreve aqui a respeito do filósofo Pitágoras, que é o que parece. Foi ele quem primeiramente traduziu a palavra Kabbalah. Sinto muito, amigos. Sinto muito, amigos. Entre a sabedoria da Kabbalah e este método completo a respeito da conexão do mundo, a respeito da conexão da humanidade e do sistema deste sistema chamado Adam Harishon, porque ainda, mesmo lá naquela época, era parecido com a cultura contemporânea. Então, como nós podemos aproximar tudo isto hoje a fim de despertar nossa conexão e ver como existe a humanidade? Nós, no momento assim, podemos tentar aproximar este sistema inteiro, que no momento está quebrado, porque na verdade fomos nós, o povo de Israel, de certa forma, o quebramos e que agora devemos lentamente conduzi-lo de volta. Levar, reestruturar este rompimento que houve e considerar que eles receberam essas raízes de nós, de certa forma. Por isso, nós devemos compreender que, através destes 2000 anos pelos quais passamos, precisamente na Europa, atuaram e foram ativadas são, de certa forma, o que chamamos
de os filhos de Israel que saíram para o desterro e foram perseguidos de países, em cada país, e com certeza que investiram muito sofrimento, sofreram muito os europeus, no continente europeu, os judeus, e como se relacionaram com as pessoas dentro da Europa também. E isto é, na verdade, com relação a todo o povo europeu, porque tudo desenvolveu-se através de sangue, guerras durante o tempo, como a gente pode ver. E sempre, de alguma forma, está envolvida com relação ao povo de Israel. Por isso é impossível distanciar e base emocional e social do que se encontra hoje na Europa, com relação ao que receberam do povo de Israel. E como tudo se desenvolveu através do povo de Israel? Ainda seguiremos falando a respeito disto. Primeiro fragmento. Livro de Shmuel. A intenção da criação era que todos formassem uma única unidade para poder cumprir a vontade do Criador. Assim como está escrito, que Adão Harishon descia a todos e pedia que viessem a Deus. E a razão disto é que assim o assunto se decompôs a ponto que todos fossem dignos da geração e pudessem se unir para o serviço do Criador. E, ao contrário, cada um queria desenvolver sua correção de forma individual, assim como ocorreu na Babilônia, onde criou-se inicialmente a separação na espécie humana, que quer dizer que começou a correção e que o seu fim é a unificação e união dos homens para servir a Deus. E todo o trabalho que começou com Abraão e sua descendência é, na verdade, para que todos se convertam em uma comunidade para amor de Deus. E Abraão clamava este nome, até que se converteu em uma grande comunidade chamada os Homens da Casa de Abraão. E esta ia e crescia até converter-se na comunidade chamada de Israel. E o fim da correção chegará quando todos estes estiverem em uma única unidade para cumprir a vontade do Criador com todo o seu coração. O Rav diz, o que quer dizer aqui é trazer a humanidade, que hoje está dispersa e dividida, a um único mecanismo, a um único sistema. Chegar a um estado no qual não haja diferenças, embora todos pareçam distantes, opostos, como se estivesse trabalhando baixo uma única luz superior, que é quem organiza todas essas partes de forma que estejam conectadas e, no final das contas, possam se adaptar a esta única luz superior. Que, por um lado, ao Kli e, por parte oposta à luz, ou seja, à criatura e ao Criador. Então, esta adesão não pode ocorrer, somente poderá ocorrer com a condição de que a criatura obtenha e compreenda o quanto é oposto ao Criador, o quanto está oposto. Não deseja essa correção até quando a criatura perceba que odeia o Criador. Como sendo esta igualdade, e esta falta de igualdade é o que traz a sensação de ódio, que quer dizer que a pessoa descobre o quanto se encontra em ódio com este sistema, que odeia as qualidades do Criador, que não as quer, e então a criatura poderá passar por todas essas partes do desenvolvimento até que alcance este desespero e, de acordo com isto, poderá descobrir que é uma forma oposta do coração, que é essa parte separada do Criador. E então poderá ver
poderemos todos ver o quanto nos odiamos uns aos outros e que realmente desejamos, como os estudantes do Rajbi, queimar-se uns aos outros, e de acordo com isso poderemos compreender o que realmente é a criação, até quanto esta se encontra oposta ao Criador, e dentro disto poderemos começar a nos aproximar do Criador. Poderemos ver o quanto nos sentimos opostos ao Criador, o quanto pedimos que esta oposição ou contraste é má. Porque tudo isto vem através da luz que reforma, que nos influencia e nos explica, de certa forma, o quanto nós não estamos conectados e o quanto estamos opostos a este conceito, um único, unificado, que é a qualidade da doação. Este, na verdade, é todo o processo da correção, porque as conexões dependem da correção feita em dois planos, esquerda e direita, duas pernas, que por um lado nós descobrimos que estamos longe, opostos, odiamos, rechaçamos-nos uns aos outros, e por outro lado, porque nós não temos esse atributo da doação, a direita. Nós devemos despertar, então devemos despertar a direita para ativar a esquerda, e assim poderemos buscar esta conexão através da luz que reforma. E estas duas pernas, assim se podemos dizer, é assim como nós podemos desenvolver, direita e esquerda. E assim é como nós vamos avançando para a meta, e assim poderemos ir descobrindo um desejo egoísta cada vez maior e maior, e através disso podemos nos conectar acima destes rechaços cada vez mais e mais. Nós vemos neste processo que lentamente tudo ocorre na humanidade, especialmente na Europa, em que porque, embora pareça que a gente esteja avançando em tecnologia e em todos estes poderes assim que a humanidade possui com relação à tecnologia, nós vemos que tudo isto é com base no ego. E este mesmo ego que cresce sempre nos traz problemas. Por isto, assim como nós podemos observar e ver que o avanço da humanidade não é de acordo com a Kabbalah, senão que é um desenvolvimento que vai por parte da força do homem em si, animal. E assim é como nós podemos ver que não podemos esperar muitas coisas boas vindas dessas formas. Por isso devemos corrigir para que possamos suprir o básico, saúde, alimentação, e tudo depende então da nossa conexão, que assim podemos suprir todas as necessidades básicas para todos, e do contrário sempre estaremos com estes problemas internos e externos, internamente principalmente, que nos trazem o desespero, e que assim podemos ver o quanto essas perguntas vêm à nossa cabeça e nos perguntam: para que eu vivo? Qual o motivo da minha existência e por que eu não posso organizar minha vida? E com certeza que com todas as condições modernas, tecnologia e recursos materiais que poderia fazer a nossa vida muito fácil, ainda assim a gente vê que não tem prazer, não tem satisfação na vida, e que vê-se amarrado, preso, e que não pode se mover. Porque desta forma egoísta não há linha do meio, não há nada que possa conectar. Por isto é que devemos nos desenvolver nesses dois pontos, nas duas pernas, direita e esquerda. Por isto é que sempre é assim, a humanidade sempre se descobre nessas duas formas opostas, com o poder de poder fazer tudo por uma parte, com a força e tecnologia, e por outro lado, incapaz de resolver problemas de relacionamento entre países, por exemplo. E assim é como funciona a humanidade, que nós esperamos que essa sensação cresça na humanidade, e assim nós poderemos explicar a toda a humanidade, a todas as pessoas, de onde os problemas provêm e qual é a solução. Então, isto por um lado. Isto é porque toda a civilização europeia
basicamente provém da Torá, do Tanar. E então, com certeza que estas bases que tomaram destes livros, nós devemos continuar. E então, descobriremos o quanto há uma conexão interna entre os prazeres que se encontram nos corpos e o que encontra-se na Torá, na sabedoria da Kabbalah. Porque os diferentes tipos de conexão que há entre as pessoas, especificamente na Europa, na cultura, na educação e nas bases que eles têm, tudo provém daqui. Provém daqui. Por isto, somente devemos tentar descobrir como podemos renovar esta conexão correta. Está bem? Sim. Quem quer perguntar? Sobre Israel está escrito: nós atraímos a luz que reforma, como nós podemos nos organizar para viver e estudar tudo. Mas como o mundo, eu não sei, como o mundo poderá se organizar da mesma forma para que possa tomar de Israel esta luz que reforma? Desta aula, por exemplo. Muito bem, Suhav. Você, dezenas de anos, viveu na Itália. Sim, sabe o que é a Itália. E então, o que você me pergunta? Como é possível? Como é possível trabalhar com os europeus? Você deve saber? Sim, eu estou falando aqui de uma forma muito pessoal, mas como eu trabalho, por exemplo, com a Itália, eu posso saber, mas como o mundo inteiro pode atrair através dessa lição matinal, não através de uma pessoa, senão que para organizarem-se, o Rav diz, bom, isto aqui é fácil. O problema é que nós ainda estamos conectados na mesma rede. Esta conexão não desapareceu. Na verdade é que nós não podemos ver o que significa exílio, ocultação. Significa que nós não vemos. Na verdade, ela é completa, nos conecta todos juntos, e quanto a isso não há dúvida. O problema é o quanto nós podemos influenciar este sistema para percebê-lo. Na conexão entre nós. A nossa conexão nunca se rompeu, é impossível romper. Tudo que se percebe como rompido é com relação ao homem. E o fato de que nós não alcançamos e não sentimos é que nós estamos com o nosso desejo quebrado, estamos distante disto, mas não que de alguma forma ela não existe, essa conexão. É por isso que eu, a todo tempo, agora sempre, inclusive acentuo que essa conexão existe, que nós, embora tenhamos visto como se desenvolveu através da Roma, Grécia, etc., como se afastaram dessa percepção e como essa formação da Europa tomou essa configuração em que desenvolveu-se de forma mais acentuada, egoísta, e como a Europa tem este poder de influenciar todo mundo. E também é impossível comparar o que a Europa recebeu de nós no passado. E também como o Oriente Médio, por exemplo, que é escrito que Abraão somente enviou presentes para eles. Porque você vê através da cultura e da filosofia que eles têm, por exemplo, até quanto eles são inferiores com respeito ao desenvolvimento da filosofia, da ciência e filosofia da vida dos europeus, por exemplo. Ok? Como construiremos, então, em resumo, no dia a dia? O Rav diz, como nós, também eles. Neste continente é mais fácil. É mais fácil perceber que a desconexão entre as pessoas, entre os países, está os destruindo. É simples. Nós, com isto, estamos apressando o caminho através de Arishena. E, não como nós já falamos, que não corretamente devemos, e sem limitação, influenciar-lhes, senão que devemos fazer com que, de forma sábia, ninguém possa se deter.
senão que eu vá observar que vale a pena a cada momento fazer uma correção. Como um sábio, que eu posso ver de antemão, antes que eu receba um golpe, como fazer a correção. Aqui nós falamos, nesta aula, que se não há alguém que atrai a luz, ela não passa. O Rav diz, a luz passará por nós através de nossas dezenas para eles. Por isso que nós estamos fazendo congressos na Europa, formamos dezenas lá, para que a luz possa ser dispersa em toda a Europa. É suficiente uma dezena em um país? O Rav diz, é suficiente uma dezena para todo mundo, responde o Rav. Uma dezena consegue para todo mundo. Você entende o que é isso? Todo mundo existe graças a isto. Eu sei que é difícil de complicar, de entender isso, de compreender. A verdade é que não precisa nada mais do que isto. Uma dezena, assim como ocorreu com Rabi Shimon. Foi assim como ocorreu naqueles dias, e isso deve ser renovado em nossos dias, que a dezena pode ser uma só, que se encontra em conexão correta com a luz superior, e através dela tudo se expandirá ao mundo. Não precisa de mais nada, então é por isso que nós sempre seremos poucos no mundo. E seremos suficientes. Sim, Moti, pode perguntar. Continuando a pergunta do Hanoch, como o mundo receberá essa dezena que se conectou através... O Rav diz, eles não se dirão, o que ocorre com vocês? Vamos lá, é simples, vamos lá. Há a luz superior, que influencia sobre a dezena que se encontra em igualdade de forma. Podemos chamar de grupo. Grupo. E este grupo, com estas 10 pessoas, sim, esta já estará conectada com toda a realidade, com todo mundo, com tudo que se encontra aqui abaixo. Este é um sistema chamado Israel. Isto é chamado Israel, e todos os demais são chamados nações do mundo. E assim é como ocorre. Não deve haver mais do que uma... Não precisa haver mais de uma dezena. Tudo é assim, de acordo com a ordem dos degraus. Há umas quantas dezenas conectadas com a luz? Ah, sim ou não? Bom, isso você pode dizer aqui, sim ou que não, porque na verdade tudo se encontra aqui em todos os níveis. Aqui há patriarcas, antecessores e tudo mais. Todas essas almas, as quais foram corrigidas e fortalecidas na conexão. E que junto com eles é tudo como ocorre de cima para baixo. Assim o Rabash escreveu que através deste sistema é como somos ativados e é como também ativam-se todas as demais gerações. Entretanto, todavia, se nós formarmos esta dezena, e através, segundo o Rabash, toda esta ordem é recebida através da luz que reforma, então, com certeza que isto virá, digamos assim, vamos aqui desenhar, desde o nosso nível, passa por nós, passa abaixo aqui a todos os demais níveis. E é assim como funciona. Sim? Pergunta. O estudante falou, agora você desenhou, nos contou a história de tudo que ocorre, mas como nós formamos a nossa dezena? Porque, por exemplo, eles com certeza que transformaram a nossa Kabbalah em filosofia e ciência, mas como nós sabemos como podemos preparar uma dezena para que o mundo esteja disposto a receber a luz como correção? O Rav diz, eles recebem, não através da mente, perdão, e da sensação.
Isto vai florescendo, como escreveu Bala Sulam, desde dentro de cada pessoa. Que as nações do mundo não recebem o método em si, senão que simplesmente vão mudando de forma inconsciente. Israel é Rosh, Li Rosh, minha cabeça. Por quê? Porque aqui há pensamento, há aqui intenção e há aqui cálculos, decisões. E depois uma ação. Você entende o que é isto? Que tudo, assim como uma cabeça que faz suas escolhas e depois o corpo responde, mas o que há na cabeça há como uma resposta para o corpo. Há a decisão no corpo e então passa adiante e os movimentos ocorrem. É como é realizado um ato, por exemplo. E então, o que é decidido na cabeça, o resto do corpo não tem nenhuma capacidade, nenhuma liberdade independente para fazer o que quer. O Mote pergunta, então quer dizer que a cabeça é quem decide a forma de recepção da luz? O Rav diz, a cabeça decide tudo. O que ocorre no Rosh depois passa para o corpo. Esta é a lei. Por isso que as nações do mundo recebem a correção de uma única vez. Por isso é que nós não temos problemas aqui, porque se nós realizarmos também por nossa parte, se nós nos organizarmos e teremos importância, assim avançamos. Bom, diz o Rav, vamos continuar. Há outra pergunta ou não? Vamos ler então. Ponto 2. O Bala Sulam é a essência da religião e seu propósito. A base de todos os malvados se define no desejo de receber. A totalidade do mal não encontra-se unicamente no amor próprio, chamado egoísmo, o qual é oposto à forma do Criador, que não possui nenhum desejo para si, nem nada mais que doar. O Rav diz, nós também devemos tentar não nos esquecer, porque parece que nós, Europa, todos receberam escrutínios daqui. Devemos saber que, na verdade, tudo provém da Babilônia. Assim como está escrito. Assim como vários historiadores e filósofos escreveram que a Babilônia, quando começou a expandir-se, dispersar-se, eles foram quem encheram praticamente toda a terra de todos estes desejos babilônios, se é assim que podemos dizer. Então, o que são os europeus, senão estes mesmos babilônios que se desenvolveram e de alguma forma se expandiram e se desenvolveram a partir desta mesma Babilônia. Por isso que nós devemos tratar do mundo como uma parte desta mesma Babilônia, e não importa em que lugar se encontrem, senão que nós sempre devemos continuar com o mesmo trabalho de conexão desta mesma Torre de Babel que continua em todo o mundo assim. E se nós apagarmos o tempo e pudermos nos elevar por diferentes tipos de problemas que vêm, então poderemos ver que, na verdade, nada muda. A humanidade segue quebrada, a Torá da Babilônia segue destruída, toda esta destruição continua e nós, como o Rav disse, seguimos nosso trabalho porque no final das contas não há trabalho, não há mudanças no princípio, no início, em si mesmo. Está bem? Pergunte. Você disse que é suficiente uma dezena. Você já falou isto muitas vezes. Quais são as condições para criarmos uma dezena de tipo? O Rav disse. Ser comum. 10 pessoas. Nós, por exemplo, aqui somos centenas. Então, se você tomar, por exemplo, 10 pessoas, os melhores, então todos apoiaremos para que
eles sejam os melhores, então não precisaremos correr para todo mundo. Porque não criamos essa dezena especial aqui. O Balasula também explica isso aqui. O Rabi diz. Porque é que nós não somos capazes de fazer o trabalho, este trabalho, podemos dizer, mais duro. Nós não podemos fazer esse trabalho por nós mesmos. Por isso que nós temos assim milhares de pessoas em todo o mundo. É por isso que há todas estas tantas dezenas. Porque assim, não podemos fazer o trabalho como você falou. Sim, criamos uma dezena única e façamos o trabalho de uma única vez. Não é possível, não existe isso. Como se fosse assim, machão bruto. Não há tal coisa. O trabalho deve ser dividido em já se divide, na verdade, em milhares de anos, e a cada momento e momento são realizadas ações, e essas ações também aqui são divididas, separadas, cada um fazendo uma parte, e assim é como avançamos, com muito tempo, com muitas pessoas, pouco a pouco, até que no final das contas nos conectaremos e chegamos ao fim, assim, lentamente. Não é possível de outra forma, porque o desejo de receber depois da quebra, na qual a santidade entrou no desejo de receber e converteu-se, então oposta à luz, com isso percebemos que é impossível fazer uma única dezena que possa corrigir todo o mal de uma única vez. É impossível pessoas que consigam sofrer tudo isso. Por isso que nos convém ter tantas dezenas, Europa, Israel e todos os países do mundo, porque todas essas dezenas são as que aproximam cada vez mais e mais a humanidade da correção. O estudante perguntou, no final das contas teremos uma única dezena? O Rav diz, não sei, são especulações. No final das contas, eu digo isto com respeito aos degraus. Com certeza que assim é, mas você me pergunta, quer dizer que teremos uma única dezena no futuro em realidade? Isso eu não sei. Eu tomo cuidado quando eu falo do futuro. Não gosto. Ok? Ponto 3. Leitura. Balasula, a nação. O egoísmo original não é mais nada do que o egoísmo que é o ponto positivo da humanidade humana. E por essa parte, por isto que não está totalmente contra o altruísmo, embora que não o pratique. Entretanto, a natureza egoísta mais evoluída e estreita, porque se vê obrigada, mais ou menos, a verificar-se a si mesma e descobrir e explorar o próximo para poder facilitar a sua existência. Não se trata de uma pessoa em abstrato assim, senão que se revela nos atos de abuso que a pessoa faz com relação ao próximo para ter seu próprio benefício, uma vez que vai subindo usando os demais como degrau. Roubo, homicídio, ganho, despojo. Isto é denominado um egoísmo avançado, porque por este lado o homem se opõe ao amor ao próximo. Na verdade, é completamente oposto. E então se converte em uma força negativa que destrói a sociedade. O Rav diz, quando nós entramos em um local de trabalho para conhecer um sistema, uma máquina, não importa que tipo. O nosso estudo, em especial, é um estudo no qual nós começamos a compreender as coisas através de que nós vemos diferentes problemas, falta de compreensão, fracassos, através dos quais nós podemos descobrir algo através da forma oposta, porque é impossível revelar um sistema por si mesmo, senão que somente através do seu oposto é que podemos conhecê-lo completamente. E assim é, em comparação preto e branco, doce com relação ao amargo, etc. Por isto, quando o Criador deseja que haja uma criatura que o conheça, necessita-se uma única coisa, que a criatura seja oposta a ele.
E assim é, oposta ao Criador e acabou-se. Nada fora disso. E assim é como funciona, então. É por isso que se diz que criou a inclinação ao mal com respeito à inclinação ao bem. E nós não podemos compreender nada fora do nosso ego. E dentro deste ego é como nós podemos conhecer, revelar essa forma oposta. Assim é como podemos investigar mais nosso ego e tentar preenchê-lo. Mas isso, na verdade, somente será através de milhares de anos de desespero e que não queremos continuar. E então não vamos mais querer continuar assim, desta forma oposta. Porque desta forma oposta fica fácil revelar o Criador, porque então nós poderemos atrair o oposto, que é a doação, a qual se investirá em nós, e então conheceremos o egoísmo, que é a nossa natureza, e algo oposto, que é a doação, assim como o preto com relação ao branco. Por isso, tanto quanto nós pudermos maldizer este egoísmo e dizer que não está bem, até quanto o odiamos, etc., nós, na verdade, não podemos avançar sem o egoísmo. Nós devemos cuidar dele. É proibido que alguma coisa desapareça. Embora as inclinações mais baixas e sujas, é como podemos ver que é oposto à luz, quer dizer que a luz permita que nós possamos fazer escrutínio, de outra forma não poderíamos perceber. Então, é por isso que algo somente pode ser conhecido através do seu oposto. Por isso, cada companheiro, cada amigo que conhece a luz significa que a sua inclinação é maior, ou seja, que o ego é muito multifacetado dentro desta variedade do ego, e então assim começa-se a descobrir todas essas matizes que também existem na luz. É por isso que durante uma queda podemos descobrir cada vez mais escrutínios que são maus, que são muito sujos, algo terrível, na verdade, que nós, assim, atravessemos por uma parte e que, por outra parte, devemos estar contentes, porque isto nos indica até quanto eu posso descobrir escrutínios especiais com respeito à luz, porque, de outra forma, eu não poderia diferenciá-los por isto. Portanto, com certeza que a nossa natureza egoísta nós devemos descobrir como desagradável, e devemos também nos elevar por cima deste mal e bem, por cima da luz da escuridão, porque o nosso trabalho é sempre estar por cima destes dois e conectá-los juntos em uma linha do meio, linha média. Nós não podemos estar unicamente em doação, em uma inclinação de tal forma, senão que nós devemos conhecer essas coisas. E então, a partir dos seus contrários e opostos, podemos... Por isso que nós devemos valorizar o egoísmo, valorizar a doação, o trabalho do Senhor que Ele faz sobre nós, por exemplo, senão que Ele nos faz, criou este ego, esta inclinação ao mal que Ele nos deu, e através dela nós devemos respeitar, porque somente através destes dois estados opostos é como nós podemos atuar de uma forma lógica, completa. É como nós podemos descobrir completamente a linha do meio, que é o nosso caminho. Por isto, tanto quanto nós pudermos falarmos mal do nosso ego e tudo mais, isso, na verdade, é que nós devemos considerar que ela também deve ser equilibrada, uniforme, porque assim como nós podemos formar a linha do meio, ok? Há algo com respeito a isso? Do artigo A Paz no Mundo, Bala Sula escreve que quem se encontra nesta realidade se chama bom, embora seja malvado no mundo, e tem seu direito de existir. Por isso, cada coisa má está proibida de ser apagada do mundo, senão que deve ser unicamente corrigida e convertida em corrigida. Quer dizer, Zohar, que o mal sempre fica, permanece e deve ser corrigido, transformado em bem. E nunca devemos neutralizar nada.
Por isso que nós devemos compreender que todas essas etapas que nós passamos, especialmente na Europa, que isto ressalta muito também até quanto ela sofre, até quanto há toda esta mistura entre religiões, culturas, povos, histórias de sofrimento, guerra, ódio. Quer dizer, todas essas revelações que não existem em nenhum outro lugar, como na Europa, assim, de tal forma, de uma forma tão como fogo, assim, realmente, que ocorreu ali. E então, é como todo este contraste se forma assim. E é por isso que deve haver uma preparação correta para poder digerir tudo isto de uma forma suficiente. E então, assim, poderemos estar nesta missão tão especial na qual todos desejamos ter êxito, e assim poderemos avançar e compreender que não há outra forma e solução. E nós, através dos grupos, devemos trazer todos estes escrutínios e, através disto, explicar a todos os europeus, não através da mente, não através de filosofia ou outras coisas novas, senão que tudo isso é secundário, porque o principal é trazer através da luz que atua desde dentro, como nós. Vejam, nós com vocês estudamos, sofremos e desejamos, não desejamos. Às vezes é difícil acordar para estudar, é difícil concentrar a nossa mente em algo, mas este esforço lentamente nos constrói e, de repente, eu consigo percebi alguma coisa, abriu meus olhos, meu coração, minha sensação, eu consigo compreender mais. De repente, eu vejo que desde dentro se abrem os vasos corretos. Isto é o que nós devemos fazer na Europa. Nós não devemos trazer eles a um estado que eles sejam sábios, inteligentes. Isso não é bom para ninguém, isso não ocorrerá, porque a mente humana é muito difícil de ser trabalhada, e é muito difícil captar essas coisas que são impossíveis para a mente humana. Por isso, a sabedoria da Kabbalah é impossível de ser captada pela mente. Ela somente pode ser captada através das nossas medidas internas, que é como se obtém essas coisas. Por isso que assim podemos alcançar esta grande correção interna, e então, desde dentro, poderemos ver o que ocorre, melhor o que ocorre por fora. E assim é como ocorre em cada um de nós. E assim é como nós sentimos. E isto é o que nós devemos trazer aos europeus. E não ocorrerá através de disseminação, jornais, nada mais. Com certeza que ajuda, mas que principalmente é através de tratar de atrair pessoas para estudar. Mas a correção em si é isto. A correção é que nós veremos, trabalharemos em dezenas com os povos da Europa, e estas dezenas começarão desde dentro a receber esta pequena iluminação e começarão então a compreender mais o mundo no qual nós estamos imersos, e perceberemos em qual sistema estamos vivendo, e então, de repente, começarão a ver o quanto pertencem a tudo isto. Muito bem. Você pode perguntar uma única vez, ok? Deem o microfone a ele. Hoje eu tenho uma sensação de sofrimento muito grande nesta aula. Eu sinto, pelo menos. Certo, diz o Rafa. Quem está de acordo com o sofrimento do amigo? Muito bem, há alguns. Então, e os demais estão dormindo? O que ocorre? Ao que parece. Eu gostaria de perguntar o nosso trabalho com este material. Um momento de sorrar. Se isto é um sofrimento, então o que você quer dizer? Façamos algo mais fácil? Não, ao contrário, amigo. Temos materiais. Eu não o vi anteriormente. Quem preparou foram seus amigos, seus companheiros. Eu nem tinha a mínima ideia do que ocorreria aqui. Não os indiquei que fizessem nada, mas estão frente a mim e trabalhamos. Então você vê, eu trabalho com o que me dão. A minha pergunta é assim, primeiro de tudo, o que é que nós, agora, nesta aula, o que podemos fazer?
O Rav disse também agora, se estivermos sentados aqui, estamos falando da Europa, primeiro de tudo nós devemos estar na conexão com os europeus, nossos amigos que estão conosco assistindo-lhes a aula, isso é uma coisa, e por outro lado, nós devemos continuar a nossa correção. Em particular, então, o quê? Por isso é que nos foi dado este tempo antes do Congresso para que saibamos como possamos estar nessa preparação interna assim, de uma forma que nós possamos atrair estas luzes e nos corrigir. E então, quando nós chegarmos a este golpe chamado Congresso Europeu, que é um golpe, sim, então que seja uma revelação, de tal forma para um novo cliente. Então, poderemos suportar, superar e corretamente pedir, senão que... E perceber que não estamos indo simplesmente a um festival. Sim, diz o amigo. A verdade é isso que eu me referia, porque eu estou buscando o que mais eu posso fazer na preparação. Talvez antes da próxima aula, para que nós possamos passar por todas... Porque nós passaremos por todas essas aulas do Congresso e as verificaremos. O Rav diz, não sei. Eu tentarei explicar para vocês, por todos os flancos, maneiras, que estado nós estamos e o que alcançaremos. Não é somente o assunto da Europa. Nós devemos ver em que estado nós estamos, em que estado você está. E o que é que você fará, que ação, e o que deve fazer aqui, e isso é tudo. O sofrimento, bom, que seja sofrimento, ok. Não me molesta o sofrimento, eu não me importo, eu devo continuar. Não é para dizer que deixemos de lado o sofrimento, senão que mais podemos incrementar para poder avançar adiante. O Rav diz isso, é o que nós estamos estudando. Tanto quanto nós pudermos ter uma compreensão, uma sensação com respeito ao que nós estamos fazendo e aonde estamos com os europeus, com nós mesmos, com relação ao Abraão, explicou para nós até quanto a Babilônia se transformou em Europa de uma forma especial e o que restou ainda é que nós continuamos com a mesma ação desde o início, desde há 3.500 anos atrás. Isto é que nós devemos ter claro. Isto é que nós estamos fazendo. E então, tanto quanto nós pudermos ver todo este sistema assim de tal forma, desta forma assim hermética, fechada, da mesma forma tudo segue de uma forma deste fluxo corrente, que a ação é sempre a mesma. Por isso é que nós devemos nos ver continuando o caminho de Abraão, nosso patriarca. E trabalhando com esses mesmos babilônios, os judeus que estão ali com toda esta cultura e misturados com todos os tipos de coisas, e ver com respeito aqui que os europeus se desenvolveram. Por isso que toda a conexão que há entre o judaísmo e as nações do mundo, tanto quanto pudermos perceber que a manifestação mais forte está na Europa, toda a cultura, toda a educação, tudo provém desde esse ponto. Dos tempos do primeiro templo e depois da Babilônia, então nós devemos ver, tentar sentir um pouco este sistema que se desenvolveu, é este mesmo sistema que não funciona além de outra força. Não tente ver com seus olhos, senão que desde dentro. Isso é o que eu quero dizer, que nas últimas semanas eu pude ouvir que disseram que a América, por exemplo, está melhor que a Europa. Então, se a gente ouve as notícias, vê do que todos se ocupam e compreendem. O Rav disse, o assunto aqui é com relação à consciência. A consciência e o conhecimento do estado do mal que se encontram os americanos ainda não sentem como os europeus, porque os europeus já estão com medos, diferentes problemas. Na Alemanha já dizem que devem acumular alimentos e água, diferentes coisas assim que, não que ainda esteja faltando alguma coisa assim, não, que dentro do medo, dentro de um temor interno que eles sentem, você compreende o que está ocorrendo na Alemanha? Isto é uma maravilha, isso é incrível. Veja, as pessoas estão em estados de pavor, de sofrimento, sendo que, na verdade, se encontram com uma abundância imensa, não lhes falta nada. Então, o quê? Veja tudo o que ocorre. Então, o problema é que isso deve ser ressaltado aqui. Os americanos é um pouco diferente, falaremos deles depois. Entretanto,
Agora, como estamos na véspera de um congresso na Europa, nós não queremos falar da Europa, ok? É isso que eu quero dizer. Está claro para vocês? Muito bem. Sim. Quem perguntará? Verdadeiramente, se nós observarmos a Babilônia, veremos a todo tempo que essa questão de separação existe porque os europeus, na verdade, eles estão, por um lado, que não têm para onde ir, e, por outro lado, eles não têm para onde ir. O Rav diz, não importa o que eles pensam, nós devemos ver que eles estão em um estado que devem ir para a correção. Por isso, devemos organizar as coisas e fazer tanto quanto for possível, e as coisas mudarão de ontem para hoje, e eles deverão, cada pouco, fazer. Como eles perceberão essa separação entre eles? O Rav diz, a consciência de separação virá da luz que reforma. Você entende? Porque até então, são feitas ações para apagar, para que não sintam, porque o principal aqui é que o meu ego queira sentir-se cômodo e bem, e então serão feitas diferentes ações para não sentirem-se maus. E isto é de uma forma instintiva, de tal forma, mas quando vier a luz que reforma e nos trouxer a sensação da situação quebrada, não poderemos fugir. E isto é o que ocorre com os europeus agora, que eles estão desesperados. Então, o que ocorre aqui é o que está mudando é o estado interno deles. O estudante diz, então, esta iluminação é o que trará a sensação de separação, então o que ocorrerá depois de que ocorra uma sensação assim? O Rav diz, não. Fora disto, a sensação de separação que eles possuem, o que há, na verdade, aqui, é que eles sentem agora que cada vez mais e mais eles pertencem a um único continente. E eles se encontram longe uns dos outros. Esses que, se nós formos olhar, são 33 nações próximas umas das outras, que devem haver essas coisas descobertas, que não possa fugir do desespero, da depressão em geral. A família se destrói, ou seja, devemos estar muito preparados para a conexão, certo? Ok? Passaremos por isso muito fácil. Compreendam este sistema geral que não muda, que é este mesmo sistema de Adão Harishon, que se encontra na quebra com respeito a nós, e que nós, com respeito a nós, podemos fazer esta ocultação e ver, através da ocultação, este sistema como é pleno e perfeito. E, portanto, é por isso que essas conexões não desaparecem, e é por isso que nós devemos influenciar desde dentro. E isto é o que nós devemos atrair através da luz que reforma, e dessa luz que vem assim de uma forma subterrânea, e então dessa forma poderemos influenciar. Ok? Por favor, segue a leitura. Bala Sulam, introdução ao livro do Zohar. O Rav diz, também devemos compreender o que ocorreu nos dias de Abraão, que ele quis nos trazer a correção geral. Ele teve êxito somente com um pequeno grupo, e então um pequeno grupo de toda a humanidade transportou o método da conexão. Todos os demais, na humanidade em geral, eles receberam o método da conexão de forma distinta, de forma decomposta, que é através das religiões, das crenças. Então, que devemos saber que todos receberam, e
misturaram-se através das religiões e hoje em dia nós devemos continuar este trabalho de conexão com o sistema, com esta parte que também se rompeu, com esta parte que foi corrigida através do templo. Então devemos ver como está essa parte interna que se rompeu e como há este estado especial ali na Europa e como agora isto chega à correção. E o povo de Israel não poderá corrigir-se a si mesmo sem que esteja conectado com toda a humanidade, de forma que se encontre em uma conexão de corrigi-la. Por isto, esta ação é indispensável para nós. Por isto que nós aqui, na verdade, não estamos fazendo nenhum favor a ninguém. E então, depois de tudo, devemos ver por que passamos por toda esta relação, primeiro e segundo templo, e como nos misturamos desta forma com toda a Europa. E então podemos ver este estado de sair do exílio de forma a adicionar. E por isso devemos seguir esta conexão que é a continuação do exílio, do desterro que nós devemos passar, porque de qualquer forma, em um momento este exílio terminará e nós não podemos agora fazer de uma forma só. Por isso nós devemos ir lentamente e juntos corrigiremos estas almas, os europeus. E outra vez, nós não devemos trabalhar sobre eles de uma forma direta, senão que se nós aqui desenvolvermos nossos círculos adaptados à luz que reforma com a luz superior, através destes mesmos círculos, será influenciado todo o continente. Item 4, Bala Sulam, introdução ao livro do Zohar. O sofrimento ocorre unicamente nas cascas do corpo, que não foi criada, mas que para morrer e ser enterrada. Isto nos ensina que o desejo de receber para si mesmo que há na pessoa não foi criada somente para apagar da face da terra, para poder convertê-la em desejo de doar. E as agonias que sofremos não são mais que revelações para mostrar a necessidade e o dano que ocorre em nós. Então, vem e vê é quando todos os homens do mundo estão de acordo em anular o desejo de receber para si mesmo e não terão mais desejo de doar a seus amigos, e então estarão anuladas todas as preocupações e pragas da terra, e cada um estaria seguro vivendo uma vida sadia e completa, uma vez que cada um de nós teria um grande mundo que se preocupe pela pessoa e preencha as suas necessidades. Entretanto, enquanto a pessoa não tiver mais do que o desejo de receber, deste ponto surgirão todas as misérias, guerras e corrupções, das quais não temos para onde fugir, que são as que debilitam o nosso corpo com todos os tipos de debilidades e mal-estar. E assim podemos ver que todos os sofrimentos do nosso mundo não são mais que revelações expostas para anular a casca má do nosso corpo. O Rav diz: todos os sofrimentos do mundo não passarão se nós não os corrigirmos, e então estes crescerão cada vez mais e mais, porque o nosso desejo egoísta é quem se desenvolve a todo o tempo. Então, até que tenhamos a capacidade de desenvolver-nos
de uma forma correta para receber a luz infinita, até este ponto o ego deverá crescer. Então a pergunta aqui é sim, ou que cada vez de forma gradual o ego cresce e nós a todo tempo caímos em guerras, em golpes, a mortes, diferentes tipos de problemas e depois, porque não nos resta alternativa, poderemos chegar à correção, ou porque nós avançamos antes do golpe e assim possamos trazer luz que reforma. E então vemos que o ego cresce frente a nós, que é a iluminação em nossa mão. E então estaremos contentes que se descubra e então poderemos, já através dessa correção, preencher-lhes. Essa é toda a diferença. Sim? Mas o desejo egoísta deve ser corrigido. Ou que se corrige e se descobre de uma forma natural, em um nível, um após o outro, até que nós possamos corrigir um após o outro, e então o nosso desejo de receber deve ser odiado a cada estado, e então iremos através de Beitor e problemas, ou podemos ir através da luz que reforma, que é como o nosso desejo de receber se desenvolve mais e mais, que quer dizer que, no momento que se descobre, será descoberto um novo desejo de receber, e com isso nós podemos melhorar nosso desenvolvimento. Entretanto, de qualquer forma, devemos ver de onde vem anteriormente, ou o desejo de receber, atrás do qual nós sofremos, ou que a luz vem, e então o desejo que é descoberto é encontrado praticamente com uma arma na mão. Essa é a diferença entre os dois caminhos, sim? Ponto 5. Bala Sula, paz no mundo. A realidade mostra claramente que o indivíduo não tem direito de existir se isola da sociedade, a qual se dividia e satisfaria suas necessidades. Disso segue que o homem foi criado inicialmente para viver dentro da sociedade, onde cada indivíduo é como uma pequena engrenagem dentro de um mecanismo, onde nenhuma engrenagem individual tem liberdade de mover-se, que está implicado no movimento geral de todas as engrenagens em uma certa direção, para que todo o organismo possa completar a tarefa. E se uma das engrenagens se rompe, não é considerada como um dano em uma engrenagem particular, que é visto desde o ponto do seu papel no mecanismo natural. Disto se desprende que a sociedade e o indivíduo são um, e não há nada negativo no fato de que um indivíduo esteja subordinado à sociedade, porque a liberdade do indivíduo e a sociedade são a mesma coisa, que são propriedades e ações de bem e mal, as quais unicamente são estimadas de acordo com a utilidade da sociedade. E desta forma, cada um poderá compreender que o seu benefício pessoal e da sociedade são a mesma coisa. E desta forma, o mundo alcançará a sua correção completa. Muito bem. Aqui nos explicam qual é a potência do sistema, o quanto estamos conectados um com o outro, e então o sistema é completo. Não está quebrado por si mesmo, senão que a conexão entre nós é o que está quebrado. Se não houvessem conexões, aí então seria outra coisa. A conexão existe, mas está quebrada, rompida. O que a pessoa quer, ou o que a pessoa deseja, não é o que o outro quer. E o que a pessoa quer dar aos demais, na verdade, é mal.
saibamos que as conexões existem. A única questão é que elas estão quebradas. Por isso que não há outra alternativa senão que levar em consideração este sistema que está quebrado e esta nossa natureza e aonde devemos chegar e como podemos vê-la como verdadeira, certo? Por isso a sabedoria da Kabbalah aqui é chamada sabedoria da verdade, porque assim podemos descobrir este sistema corrigido e ver como ela é e como existe. E por isso, a nossa correção é nisto que tentamos fisicamente construir um entorno, uma sociedade que atue de acordo com as condições da última geração. E que nós possamos desejar estar nessas conexões também agora, também hoje, porque isto é, na verdade, o que falta para a Europa, que o que eles quiseram construir é que eles não tiveram um programa correto, que estivesse adaptado às leis da natureza. E o que eles fizeram foi cometer o mesmo erro como os russos, na sua revolução, há séculos atrás, que quiseram construir a conexão, mas por meio de outro equívoco, que foi pela força, sem uma preparação das pessoas. E, entretanto, os europeus, eles fazem de uma forma própria. Eles sabem que não é possível, são suficientemente educados e cultos, são desenvolvidos e sabemos que podem se conectar através de sistemas bancários, financeiros e pronto, é só isto. E assim o que fizeram foi abrir o sistema ao mundo inteiro. Então, o que conseguiram aqui é a conexão a um nível diferente, através dos corações, mas sem educar as pessoas. Os europeus quiseram alcançar a conexão através da tecnologia, também sem educar as pessoas. Tanto um quanto o outro não foi bem sucedido nem na Rússia e nem na Europa. Então, deve haver uma preparação muito grande com as pessoas para que compreendam que nós estamos em um sistema interconectado, mas que nós não percebemos. E isto é o que nós devemos corrigir, a nossa percepção. E esta conexão é única e exclusivamente uma conexão entre os corações. Sim. Que quer dizer com o desejo de receber. Coração é desejo de receber. Que quer dizer, então, que se eu compreendo que devo proporcionar um prazer aos demais, e eles para comigo, como um sistema completo, então somente de tal forma é como atuam. E então assim, de tal forma é como funcionam diferentes componentes ou partes. E se compreendermos isto, então de tal forma poderemos corrigir tudo isso no sistema através da luz de Ein Sof. E isto nós devemos explicar-nos entre nós e os demais também, ok? Perguntas? Sim, Marik. Você disse que todos devem preparar-se. De que está composta essa preparação e quais são as etapas? O Rab diz, junto com o fato de que nós atuamos através dos nossos grupos, através dessas ações internas, que os nossos grupos são os que se prepararão e se organizarão, e nós os organizaremos cada vez mais e mais, porque a Europa hoje em dia se transformou em muito modernizada, e então através disto é como poderemos estabelecer uma conexão entre os europeus em geral, e isto é o que eu desejo fazer através de diferentes jornais, de forma a tentar
decidir uma ação prioritária, geral, nossa, através da qual nós realmente podemos contar aos europeus em que sistemas nós nos encontramos e o que é exatamente o rompimento que eles estão vivendo, sofrendo, e de que forma nós poderemos avançar ao bem. Estas coisas, em geral, nós devemos fazer e, de alguma forma, explicar a tal ponto que eles possam compreender que, sem uma educação anterior, sem que o homem saiba onde se encontra, de porquê e para quê, de qualquer forma, será difícil para eles compreenderem, porque eles poderão, assim então, digerir muito mais com respeito às suas conexões que são necessárias, porque quando nós falamos que as nações do mundo, digamos os europeus, por exemplo, receberão esta alimentação superior da luz que reforma, através das dezenas, através da Europa, isto, por um lado, será para eles como através de Beitor, porque, de qualquer forma, o desejo deles ainda não está preparado, e então o que ocorre sobre eles agora é uma iluminação que lhe mostra coisas a favor e contra. Por isso, neles deve crescer sempre duas linhas, e não uma. Então, resulta que o que eles começarão a sentir é que não se sentirão melhor. Eles se sentirão em um combate interno entre bem e mal, não como nós, em graus espirituais, mas de qualquer forma. Se nós dispersarmos o conhecimento da sabedoria da Kabbalah em toda a Europa, que eles saibam do que se está falando, de que sistema, em que sistema vivem, como estão conectados, de onde provém o mal em suas vidas e como eles poderão atrair o bem para suas vidas, se nós dispersarmos este conhecimento, isto será digerido muito melhor para eles e será muito mais rápido para o processo de correção. E é isto que nós devemos fazer através da disseminação extensa. Isto que escreve o Bala Sulam quando diz que as nações do mundo deverão saber a respeito deste programa, a respeito da Kabbalah, aonde disse que a sabedoria da Kabbalah é a disseminação feita. Isto é o que dará aos europeus o avanço de uma forma boa. Por isso que nós devemos trabalhar na disseminação externa para todas as nações da Europa. Entretanto, hoje em dia, isto é mais uma questão técnica que tudo mais. Sim? Pergunta. Então, qual é a próxima fase da evolução da Europa? Como será? Como se verá a evolução da Europa? O Rav diz, bom, aqui significa que desde dentro nós influenciaremos através das dezenas da Europa, europeias, com a luz que reforma, através da disseminação externa, que nós estamos fazendo através das redes de comunicação em diferentes formas externas para a generalidade da Europa, onde nós podemos explicar onde eles se encontram e qual é a correção que devem fazer, e assim, de tal forma, é como tentaremos apressar-lhes de uma forma boa. Que resultados obteremos? O Rav diz, o resultado da nossa disseminação, você quer saber? É isso? Isso é que eles recebam a correção da forma que possam compreender o que está ocorrendo com eles e ver até quanto eles podem aceitar. Que não simplesmente falam de Faraó e devem aceitar. O Faraó em si nunca sai do Egito, ele fica no Egito. Que quer dizer que deve tomar os quelims dos egípcios, que é o desejo de receber por receber, que ficará lá até o fim da correção, e somente depois é que desaparecerá. Então, por isto, o faraó aqui, digamos, é quem abre a porta do Egito e fecha a porta depois deles. É assim como está escrito, ok? É quem abre e a fecha. Por isto é o que nós
queremos que ocorra na Europa, que eles também cheguem a compreender qual é a mudança que deve ocorrer sobre eles, a fim de sofrer e aceitar e compreender. Porque nós não temos alternativa da vida difícil que temos, por um lado. E por outro lado, que todo este método explique a eles o quanto lhes virá o bem. Então, como os islâmicos da Europa receberão isto? O Rav diz, não há diferença. Falaremos para todos que estão na Europa, inclusive para os muçulmanos. Há uma parte com certeza que se opõe a isto, e no momento em que você levar o método correto a eles, você descobrirá neles oposição. Perdão, não descobrirá neles oposição. Você não verá neles oposição. De acordo com a origem dos muçulmanos, eles estão mais próximos que os europeus. De acordo com a origem, ok? Agora, de acordo com o quanto eles não compreendem e não conhecem, isso é outra coisa. Ok? Ok. Vocês não. Bom. E a Coca? De forma resumida. Com respeito ao sistema interno que funciona aqui, que corrige, e nos corrige a todos, sim? Como funciona? Porque você disse que, digamos, há uma conexão interna que ilumina toda a humanidade, e toda a humanidade é descoberta como toda a humanidade está bem. Mas como lidar com isso? Digamos, por exemplo, não há nenhuma liberdade de escolha. Não sei, alguém faz uma correção no mundo e percebe mal. Então, como ocorre? O Rav diz, não te entendo. Como é possível que uma pessoa não evolui se pode compreender mais, escutar através de todos os níveis de... Porque, na verdade, o que ocorre é que ouve e não ouve. Então, agora, o que ocorre é que, através da deficiência, pode ouvir. E assim é como nós nos desenvolvemos também hoje. Não há nada mais o que fazer. Quando eu começo, de repente, a ouvir, embora tenha já... Não sei, eu ouvi que não sabia que existia vida em Marte, não sei, ou em outro local. Não existia antes? Não é que não existia, é que eu não sabia, não tinha essa informação. Com certeza que tudo chega através da luz que reforma. A única questão é que, de repente, eu posso ouvir e compreender e sentir. E é tudo assim. A humanidade somente avança através da luz. É por isso que não há nenhum problema com relação a isto. Quem? Abram. Eu quero perguntar, nós entendemos que na Rússia, Europa, eles não tinham nenhuma preparação. A minha pergunta é, se nós também aqui em Israel precisamos de uma preparação e temos as Reshimot e só temos que disseminar ao mundo? O que você quer dizer com disseminar? Você dissemina um método de correção, de educação. Você explica como temos que mudar pela luz que reforma, como eu atraio, como eu organizo a mim mesmo para estar adaptado a ela. É isso. Primeiro eu tenho que fazê-lo na minha nação. Sim, na nação e no mundo. Verdade, mas a minha pergunta é, se é na Reshimot da nação israelense, não precisamos de uma preparação especial, porque a Kabbalah vem de Abraão até nós. E daí? O povo não precisa de nada? Essa é a minha pergunta. Temos seminário? Não há pergunta. É óbvio que a sabedoria cabalística, do que você está falando? Quantas vezes Baal Sulam escreve, você tem que disseminar a sabedoria cabalística para o público. Depois ele diz,
nas nações do mundo também. Isso significa que primeiro temos que fazer como fazemos a nossa disseminação interna? Sim. E depois as nações do mundo vão aceitar? Por isso que a Rússia falhou? Não, não. Ele diz que especificamente a disseminação nas nações do mundo deve preceder, ele escreve no Corno do Messias, né? No Corno do Messias ele escreve: deve haver uma pré-necessitação do mundo, onde as nações do mundo saberão o que está escrito, serão preenchidas pelo conhecimento do Criador, que Deus vai permitir conhecer seus preceitos, de modo que cada nação vai ter uma pessoa judia que a levará para a Terra Santa. Antes disso, não poderá sair de si mesmos. Vocês devem entender onde as nações do mundo terão tal opinião e desejo. E notem que é através da disseminação da verdadeira sabedoria que certamente verão o verdadeiro Deus e o verdadeiro ensinamento. E a disseminação da sabedoria nas massas chama-se corno, como corno que vai a grande distância, o seu sopro, de modo que o eco da sabedoria se disseminará no mundo e as nações ouvirão e reconhecerão que há uma sabedoria divina no povo de Israel. Ok. Nós temos mais 30 minutos. Vamos ao texto. Depois continuamos amanhã.